Aqui o Senhor ele está enviando o anjo dele na vida de uma pessoa que ela não gera, a vida de uma pessoa que não tem probabilidade nenhuma de gerar. Aonde o homem vai olhar para esta pessoa e vai falar: para você nada mais é possível, para você não tem mais o que fazer. Mas aos olhos do meu Deus, para Ele tudo é possível, porque Ele é Deus sobre todas as coisas, Ele é Deus sobre os céus e a terra. Então Ele vai pegar aquilo que é impossível para o homem, aquilo que o homem não pode fazer acontecer, aquilo que o homem não vê situação se resolvendo, aquilo que o homem não vê como acontecer. Mas o Deus que eu sirvo, Ele tem a solução para este problema. O Deus que eu sirvo, Ele tem a solução para esta causa. Então esta mulher que era estéril, o anjo do Senhor vai chegar e falar para ela: mulher, você não gerava, mas a partir de hoje, eis que você gerará. Se você está com uma porta trancada sobre a sua vida, se você está com um problema na sua vida que você não tem solução, talvez ao seu olhar não tem solução, talvez o homem fala para você que vai ser impossível para você, mas o meu Deus está falando hoje: você vai gerar de novo, você vai frutificar de novo. Este problema, eu já estou trabalhando em cima, essa causa eu já estou trabalhando em cima, porque não é o homem quem faz acontecer, não é o homem quem tem a solução, sou eu que tenho a solução, é Jesus que tem a solução. Então basta você colocar para Jesus, e Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar na tua vida. E esta mulher, ela vai continuar, e ela vai ouvir o que o anjo tem a falar para ela, porque o homem, o menino que ela vai gerar, é um menino de tamanha importância. Ele é nazireu, e nazireu ele não vive de qualquer maneira, ele não vive de qualquer jeito neste mundo, ele vive da maneira que Deus quer, ele vive no propósito que Deus quer. Ele não podia beber, ele não poderia cortar o cabelo e muitas outras coisas. E assim é quando a gente vem para a casa de Deus, assim é quando a gente vem caminhar com Jesus. Muitas coisas a gente não vai poder mais fazer, muitas coisas a gente já não vai mais poder praticar, sabe, pastor? Às vezes a gente se apega nos costumes deste mundo, às vezes a gente quer olhar para as pessoas que estão lá fora, aproveitando as coisas do mundo. Mas você é nazireu, você não pode fazer as coisas que o mundo faz. Você está nessa terra para ser exemplo, não para que a terra seja exemplo na sua vida. Você está aqui para ser espelho, para que as pessoas possam olhar para você como um espelho. É assim que Jesus te quer, é assim que Jesus quer te usar, é assim que Jesus quer te levantar como nazireu. Porque Jesus quer que você seja um espelho sobre esta terra. Jesus quer que as pessoas olhem para você: eu quero ser como este ali, porque este homem, essa mulher é diferente, eu vejo Deus na vida dela, eu vejo Deus trabalhando na vida dela. Então é assim que o Senhor quer te usar, é desta maneira que o Senhor quer usar a tua vida. Porque quando a gente se coloca, a gente se humilha perante o Senhor, Ele vai olhar a nossa causa, Ele vai olhar a nossa dificuldade. Porque foi assim, eu creio que esta mulher, antes disso acontecer, ela estava pedindo para Deus, no seu secreto, no seu quarto fechado, ela estava pedindo para Deus: Pai, eu não posso gerar, Senhor, mas Tu tem o poder, Tu tem o milagre, Tu tem a autoridade, Pai. Então derrama sobre a minha vida o Teu milagre, derrama sobre a minha vida o Teu bálsamo, Pai. Encha-me, Senhor, encha-me. E o Deus que eu sirvo, Ele ouviu a oração dela, e Ele se fez na vida dela, Ele enviou o Seu anjo na vida dela. E a partir daquele momento, aquela mulher começou a viver o sobrenatural de Deus na vida dela. Às vezes a gente não compreende o trabalhar de Deus. Sabe por quê? Porque quando as portas se fecham na nossa cara, quando as lutas batem na nossa porta, a gente começa a questionar Deus. Deus não é comigo, Deus não está me ouvindo, Deus não está comigo, Deus não está me entendendo o que eu estou falando para Ele. Porque passar pela dificuldade parece ser difícil para nós, mas é porque a gente está com o olho fechado, a gente não está olhando para aquele que está de pé, a gente não está olhando para aquele que está sentado no trono. Quem é este que está sentado no trono? Este é Jesus. Porque quando a gente passa a olhar para Ele, quando a gente passa a clamar para Ele, quando a gente para de murmurar para Ele, Ele começa a agir, Ele começa a intervir nas dificuldades sobre a nossa vida. Mas você pode falar para mim: mas eu estou orando já há bastante tempo, eu já estou clamando bastante tempo e Deus não está ouvindo. Talvez seja porque você está precisando de mudança, talvez porque você está precisando ver o que Deus está colocando na sua vida. Porque às vezes, quando nós estamos na dificuldade, evangelista Rodrigo, nós não costumamos olhar o ambiente ao nosso lado, nós não costumamos olhar o que está nos atrasando, nós não costumamos olhar aquilo que está impedindo das bênçãos do Senhor entrar na nossa mão. Mas a partir do momento que nós começamos a entender que aquela luta,
Aquela dificuldade não vem para nos matar, não vem para nos quebrar, mas sim vem para nos fortalecer. É aí que o Senhor começa a abrir o mistério sobre a nossa vida. É aí que o Senhor começa a derramar o bálsamo. É aí que o Senhor começa a abrir o manto sobre a nossa vida. E é onde as coisas extraordinárias de Deus vão acontecer na minha vida e na tua vida. Então o Senhor está falando para mim, como é que você está se colocando na minha presença? Como é que você está se posicionando na minha presença? Porque só vir na igreja é muito fácil. Só vir na igreja, sentar e ouvir os pastores, os levitas louvar é muito fácil. Mas e no seu secreto? E na sua casa, como é que está a sua intimidade com o Senhor? Você está se prostrando? Você está reconhecendo que Jesus é soberano? Você está buscando a presença dele? Porque é muito fácil vir aqui, sentar e ouvir. É muito fácil vir aqui e só esperar os horas passar, o mundo acontecer. Porque a gente não está aqui só simplesmente para bater o ponto, não. Aqui não é uma empresa, não. Aqui não é um trabalho, não. Aqui a gente está para servir Jesus. Aqui a gente está para caminhar com Jesus. E a partir do momento que você começar a entender isso, o Senhor vai começar a te usar. O Senhor vai começar a te levantar. Mas como que o Senhor vai me usar? Como que o Senhor vai me levantar? A partir do momento que você entender que você não está aqui por acaso, você não está aqui por qualquer coisa, mas você está aqui nesta terra como Nazireu. Como assim como Nazireu? Para você clamar o nome de Deus e Deus vai agir na vida das pessoas que estão precisando de Deus lá fora. Porque não é só nós que precisamos do Senhor. Nós não fomos chamados para ficar só aqui dentro da igreja, clamando o Senhor aqui dentro e lá fora esquecendo de falar do nome do Senhor. Não, tem muita gente aí fora que estão precisando ouvir. Tem muita gente aí fora que está precisando de um milagre. E o que você está fazendo? Você está pregando? Você está falando para essas pessoas de Jesus? Então este homem, chamado Sansão, ele vai crescer e o Senhor vai derramar o seu espírito sobre a vida dele. E a partir disso, Sansão ele vai começar a sua trajetória para ir contra o povo filisteu que oprimia o povo de Israel. Mas por que o povo filisteu oprimia o povo de Israel? Porque o povo de Israel ele parou de ouvir o Senhor. Ele começou a se entregar no pecado. Sabe quando a gente está dentro da igreja, a gente se desvia por um mês, por uma semana, e daí a gente começa a se afundar no pecado, a gente começa a se perder neste mundo. Então o povo de Deus estava assim, Israel estava assim. Então Deus, para castigar eles, para que eles vissem que eles estavam longe do Senhor, o Senhor entregou eles na mão dos filisteus. E assim é comigo e contigo quando nós se desviamos da casa do Senhor, quando nós saímos da casa do Senhor. Nós pensamos que está tudo bem, longe da presença de Deus. Mas quando nós começamos a entender que sem estar embaixo de uma proteção espiritual de Deus, nós só estamos caminhando para o abismo, nós só estamos caminhando para a profundeza. Então foi aonde o Senhor levantou Sansão para lutar pelo povo dele. E Sansão, ele tinha um certo segredo sobre a vida dele, que ele não poderia contar para ninguém. Ele não poderia falar para ninguém. E ele vai começar a se envolver com uma mulher que era do povo filisteu. Ele vai contrariá-lo, ouvindo a palavra dos pais dele, porque os pais deles não queriam que ele fosse, mas mesmo assim ele foi. Mesmo assim ele foi, porque ele estava seguindo a sua vontade. Mas a palavra vai dizer que Deus estava no propósito. E Sansão vai se envolver com essa mulher. E os filisteus vão olhar para Sansão e vão ver que ele não é um filisteu. E vai ser onde eles vão se levantar contra Sansão. E como Sansão estava debaixo de uma autoridade espiritual, como Sansão estava debaixo de um Deus que é tremendo, aqueles homens vão se levantar contra Sansão por causa de sua mulher. Mas Sansão vai se encher do Espírito de Deus e ele vai derrubar aqueles homens, aqueles 1000 homens. E com esta luta vai se passar mais um tempo, onde Sansão vai se envolver com uma prostituta. E mais à frente, os homens vão ver que Sansão está ali se envolvendo. Então eles vão planejar contra a vida de Sansão. Eles vão planejar acabar com Sansão. Porque assim é Satanás. Quando ele vê que nós estamos perdidos no mundo, ele só vai nos levar para baixo. Ele só vai nos levar para a ruína. Ele só vai nos levar para a destruição. Porque quanto mais embaixo nós estiver, quanto mais longe nós estiver da casa de Deus, aí mais nós estamos perdidos. Aí Satanás vai fazer festa lá no inferno. Aí Satanás vai se alegrar. E vai ser onde Deus vai ter que intervir. Vai ser onde Deus vai te colocar na luta, na prova, para que você passe a começar a olhar para Ele. Foi assim que Deus fez com o povo de Israel. Porque eles não estavam
estavam vendo Deus, eles já estavam no pecado. E Sansão vai chegar um dia que ele vai conhecer uma mulher chamada Dalila, uma mulher que aos olhos deles parecia ser perfeita, mas Sansão, sendo desobediente aos pais dele, ele vai se envolver com aquela mulher. Às vezes nós somos desobedientes a Deus, não querendo escutar a voz de Deus, não querendo escutar o pastor, não querendo ouvir a voz que está acima de nós. E vai ser onde nós vamos quebrar a cara, vai ser onde nós vamos se machucar, vai ser onde vai ficar difícil para nós. Porque quando nós seguimos as nossas vontades, quando nós não recusamos a vontade da nossa carne, nós estamos indo contra a vontade de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer, quando nós aceitamos Jesus, nós morremos já para o mundo, e daí nós passamos a servir a Deus, nós passamos a ser filho de Deus, nós passamos a ser filho de Deus e não mais criatura. Aleluia. E este homem chamado Sansão vai se envolver com esta mulher chamada Dalila, e vai ser onde os homens vão comprar esta mulher, porque esta mulher amava mais o dinheiro, além daquele homem. Ela amava mais o dinheiro, ela era apegada mais aos bens materiais. Ela não era apegada ao homem que ela tinha no lado dela, ela era apegada mais aos bens materiais. Vai ser onde ela vai se vender para este homem, e os homens vão comprar ela para que ela descubra a fraqueza de Sansão. Meu Deus. E às vezes Deus dá um mistério para nós que nós não podemos contar para ninguém. Deus dá uma autoridade que nós não podemos contar para ninguém. Mas como nós somos falhos, nós somos errantes, nós vamos abrir a boca. Sabe quando você está planejando abrir a tua loja, abrir a tua empresa, tem aquele plano que é secreto, somente seu, e você às vezes abre e fala para alguém. Você fala para alguém este plano que você está tendo. E aquela pessoa que você está falando, às vezes você pensa que conhece ela, porque na tua frente às vezes ela é tua amiga, mas quando você vira as costas, ela está falando mal de você. Ela está querendo te derrubar, porque ela está querendo estar no teu lugar. Porque quando você está com Jesus, você tem um brilho que o inimigo vai querer ofuscar este brilho. Então ele vai usar as pessoas para querer te derrubar, ele vai usar as pessoas para querer atrasar os teus planos. Então o plano que você tem, evita falar para as pessoas. Guarda para você até que este plano se concretize. Não seja que nem Sansão, não. Não fale do poder e da autoridade que Deus te deu sobre a tua vida. Não fale da tua fraqueza, não. Porque o inimigo ele só quer uma brecha para saber a tua fraqueza. Porque a partir do momento que ele saber da tua fraqueza, vai ser onde ele vai mais te atacar. Vai ser onde ele mais vai se levantar contra a tua vida. E vai chegar o momento em que Sansão vai falar a fraqueza dele para esta mulher. E ele não poderia falar para ninguém. Às vezes tem coisas sobre nossa vida que a gente não deve falar para ninguém. A gente tem que guardar para nós, porque é só entre nós e Deus. Mas às vezes a gente é fraco, a gente é falho, porque nós somos cheios de falha, nós somos cheios de erro. Ninguém aqui é perfeito. Porque se nós fossemos perfeitos, a gente não estaria mais aqui nesta terra. A gente já estaria lá no céu, glorificando o nome de Deus. E Sansão vai abrir a boca para esta mulher. Sansão vai falar sua fraqueza para esta mulher. E eu creio que quando esta mulher descobriu a fraqueza de Sansão, ela se alegrou, porque ela ia receber muito mais do que ela já tinha ganhado. Porque os homens iriam acabar com Sansão. E foi assim que aconteceu. Quando os homens descobrem a fraqueza de Sansão, eles pegam Sansão. Eles vão arrancar seu olho, vão fazer ele escravo, vão humilhar ele. Porque quando a gente sai da casa de Deus, é assim. A gente não vai sair da casa de Deus e vai ficar tudo bem lá no mundo, quando a gente se desviar, não. A gente vai pensar que está tudo bem ao nosso ver, ao nosso olhar. Está tudo bem, está tudo tranquilo, eu estou vivendo bem, eu estou trabalhando, eu estou comendo bem, estou conseguindo sustentar minha família. Mas tome cuidado. Tome cuidado de estar longe da direção de Deus. Tome cuidado de não estar ouvindo a palavra de Deus. Tome cuidado de não estar ouvindo o que Deus está falando para você. Porque Deus, Ele não quer que você esteja luta dentro da casa dele. Ele não quer que você esteja em dificuldade para estar aqui dentro orando, buscando a presença dele. Não. As dificuldades vão vir para nos fortalecer. Mas você só vai estar em luta constantemente se tiver alguma coisa na sua vida que você não está prestando atenção, que você não está melhorando, que você não está entregando. E Sansão,
ele vai ser levado como prisioneiro, porque ele falou a fraqueza dele, porque ele falou o que não era para ele falar. Então, o que eu quero falar para você, tem coisas que a gente não deve falar para as pessoas que estão no nosso lado. Às vezes vai ser necessário a gente fechar a boca. Às vezes a gente tem que guardar este segredo para nós mesmos, botar lá no nosso coração. A gente tem que contar só para o nosso companheiro mesmo. Porque nem tudo as pessoas devem saber sobre nossa vida. Então, quando Sansão abriu a boca, ele perdeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi tirado dele. Então chegou um tempo na vida dele que ele passou por humilhação, que ele passou por dificuldade. E é difícil quando a gente está na dificuldade. É difícil quando a gente está na humilhação. Às vezes a gente se esquece de Deus e Deus vai colocar a gente lá no fundo do poço. Por que Ele vai nos colocar lá no fundo do poço? Para que a gente possa olhar para cima. Para que a gente possa olhar para cima, porque quando a gente está lá no fundo do poço, está frio e não tem coberta, está molhado e a gente não tem como se enxugar, e vai ser incomodativo para nós, e a gente vai ter que olhar para cima e pedir socorro. A gente vai esperar que apareça alguém lá para que a gente possa pedir socorro. Mas e se ninguém aparecer? A gente vai enxergar só um que está lá em cima, e daí Ele vai enviar alguém. Porque assim, não espere que Jesus te coloque no fundo do poço para você começar a olhar para Ele, não. Comece a olhar para Ele agora que você está dentro da casa dele. Comece a fazer a vontade dele agora que você está dentro da casa dele. Não precisa Ele te colocar no fundo do poço, não, para você começar a olhar para Ele. Não precisa a gente ser como Sansão, não. Ser humilhado, ser envergonhado. Porque Sansão ele foi envergonhado pelo seu orgulho, pelo seu ego, porque ele pensou que era ele que estava fazendo aquilo. Ele pensou que aquela força era dele. Ele pensou que aquela autoridade era dele, mas não era. Era Deus na vida dele. Então a gente tem que entender isso. A gente está de pé hoje não é por nossa força. Não é porque nós somos alguém, não. É porque Deus é na nossa vida. É porque Deus tem nos guardado. É porque Deus tem nos protegido. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem colocado os anjos deles para nós proteger. Se está acontecendo esse culto aqui, é porque neste momento está acontecendo uma batalha espiritual sobre este ambiente. E o Senhor está guardando a sua igreja. O Senhor está protegendo a sua igreja. E como você está com Jesus, você tem buscado, você tem falado com Ele, você tem colocado a sua dificuldade para Ele. Porque Jesus ele só não vai resolver se você não perceber que só Ele é a solução. Se você não colocar sinceramente para Ele, porque às vezes Jesus só quer ouvir um glória seu. Jesus às vezes só quer ouvir um aleluia seu. Quando foi a última vez que você chegou no seu quarto, trancou seu quarto lá e orou e fez aquela oração sincera de dentro do seu coração? Não aquela oração que você já é acostumado a fazer todo dia. Porque às vezes nós estamos assim, em uma certa intimidade com Deus, que o nosso espírito se esfria e nós só vamos lá no nosso quarto, oramos e fazemos aquela oração de todo dia, aquela oração contínua, aquela oração que o Senhor talvez nem está escutando mais. Mas eu quero falar para você hoje entra dentro do seu quarto e faça aquela oração de coração, quebrando seu coração na presença de Deus, quebrando seu coração na presença dele, porque é isso que Ele quer ouvir. É isso que Ele quer ouvir de você. Porque nós estamos aqui nesta terra para ser diferença. Nós estamos aqui como os nazireus, porque nós estamos aqui debaixo de uma autoridade espiritual. Mas como assim eu sou nazireu? Se Jesus nem me falou comigo, se Jesus nem me chamou, se Jesus não falou nada comigo, quem é que está falando aqui? Sou eu? Será? Será que é só porque é um humano que está aqui pregando que você não está entendendo que é Jesus? Porque o mistério de Jesus é assim, a gente às vezes olha e não entende, às vezes a gente olha e não compreende. Como a gente vai compreender? Quando a gente passar na intimidade no espiritual com Deus, quando a gente passar a frequentar o mundo espiritual com Deus, quando a gente passar a buscar mais a presença de Deus, aí a gente vai entender que é Deus que está falando.
Porque Deus ele não precisa de mistérios grandes, não. Deus ele está no meio da simplicidade mesmo. Deus ele está de uma maneira fácil sobre a nossa vida. Somos nós que dificultamos a maneira de Jesus falar com nós. Somos nós que fechamos a porta para não ouvir a voz de Jesus. Então você receba esta palavra. Jesus está te chamando hoje como Nazireu. Você é um povo escolhido. Não é só eu. Não é só o evangelista Rodrigo. Não é só o pastor. Não é só as levitas. Somos nós todos somos chamados de Deus. Que temos o chamado de Deus. E como nós vamos seguir esse chamado? Buscando, orando, se consagrando, jejuando, colocando para Deus. E Sansão ele vai reconhecer que ele perdeu o poder de Deus. Ele vai reconhecer que ele perdeu a graça de Deus. E vai ser no momento que ele vai se colocar com o Senhor: oh, Senhor, eu sou falho, eu sou errante. Eu percebi que não era eu. Eu percebi que não era eu que estava protegendo este povo. Eu percebi que este poder não era meu. Mas olha para mim mais uma vez. Olha para mim mais uma vez. Tenha misericórdia de mim mais uma vez. E este Deus que eu sirvo, ele é tão misericordioso. Ele é tão bom. Ele é tão poderoso que ele vai olhar ainda para Sansão. Porque às vezes a gente está no pecado, às vezes a gente está numa falha e a gente pensa que Deus não vai perdoar nós. Glória a Deus. Não dá ouvido a esse pensamento não, que este pensamento é Satanás falando na tua mente. Este pensamento é Satanás querendo te afastar de Deus. Porque o Senhor mais quer que você esteja perto dele, você estando em pecado ou não. Porque Deus ele não vai olhar o tamanho do seu pecado. Sabe que Deus vai olhar? O tamanho do seu arrependimento, o tamanho da sua oração, o tamanho que você vai se prostrar perante Ele. E quando Sansão se prostrou perante Deus, o Senhor ouviu sua voz: ó Pai, me dá só mais uma oportunidade, só mais uma vez me dá este poder de novo. E Deus, com o poder e sua graça, com a sua misericórdia, Ele vai derramar mais uma vez o seu poder sobre a vida de Sansão. Porque Sansão ele estava passando por uma dificuldade que ele iria ser